Caríssimos irmãos, podem sentar. Nós estamos na semana eucarística. Quinta-feira tivemos a festa de Corpus Christi. Hoje, em alguns países onde não é feriado, se celebrou e se celebra. O Papa esteve lá, está na Espanha e agora há pouco acabou de fazer a procissão de Corpus Christi, muito piedosa, muito tocante, mostrando assim que a igreja está viva com toda a sua força, com o Santo Padre. Mas hoje eu gostaria de meditar com vocês dentro deste tema da Eucaristia, que nós fôssemos olhar na nossa imaginação para os pés da cruz, porque a missa é o sacrifício da cruz que se torna presente diante de nossos olhos no altar. E aos pés da cruz estavam lá, primeiro, os judeus que debochavam, que zombavam de Jesus. Estavam também os soldados que estavam ali apenas cumprindo ordens. E crucificaram, maltrataram, ali indiferentes ao que estava acontecendo. E estavam também ali algumas pessoas curiosas. E aos pés da cruz estavam algumas mulheres presididas por Maria e o discípulo São João. Esses personagens representam as diversas pessoas que vão à missa. Alguns vão por curiosidade, vão ver como é. É interessante, os cânticos são interessantes, as cerimônias. Então tem uma certa curiosidade. Outros vêm por obrigação. Tenho que ir, senão eu vou cometer um pecado mortal. Outros vêm por tradição. Alguns até para zombar. E outros, acredito que a maioria deve estar presente ali como estava Nossa Senhora, estava São João e aquelas piedosas mulheres. Mas para isso é preciso nós compreendermos um pouquinho como a missa pode nos santificar. Quando um padre é ordenado, no rito tradicional, o bispo diz: compreende o que faz e imita a vítima que se oferece. Nessa frase do bispo ao padre que está sendo ordenado, tem o resumo de como deve ser nossa atitude diante da Santa Missa. Primeiro, uma união com os sentimentos da vítima que é oferecida no altar. E depois, uma comunhão com esses sentimentos para torná-los nossos. E uma união da nossa vida, sobretudo dos nossos sofrimentos, com os sofrimentos da vítima divina, para que também sejam oferecidos no altar. Essas são as nossas atitudes diante da missa. Não importa se é em latim, grego, árabe, não importa aí, é o que se oferece, que é a vítima divina. Isso é que é importante. Tradicionalmente, nós, no rito latino, usamos o latim. E para nós é uma graça, porque tem um sentido da unidade, não só no espaço, mas também uma unidade no tempo. Porém, o que é mais importante para nós é o ato que se realiza no altar e os nossos sentimentos e a nossa união com a vítima que se oferece. Vai valer aí a nossa intenção estar unida às intenções da vítima, que é Jesus. E para nós é uma grande graça, nós temos a missa na forma tradicional, que é fruto de uma evolução litúrgica, portanto, houve uma evolução. A liturgia tem esse sentido também de evolução, de acordo também com os tempos, desde o tempo de Cristo, lá no cenáculo até os dias de hoje. Mas para nós é uma grande graça podemos ter a missa tradicional em perfeita comunhão com a igreja. Não precisamos de uma igreja paralela para termos uma missa tradicional. É uma graça muito grande.
E muitos usam a missa tradicional como um meio, não por causa da missa, mas como um meio de contestar a uma autoridade. E esse é o grande problema, que não vem ao caso aqui falar. Por isso eu gostaria de caminhar com vocês um pouquinho sobre os diversos momentos da missa, para que assim vocês possam ter uma participação mais ativa e frutuosa, como deseja a Igreja. A primeira parte da missa é chamada Missa dos Catecúmenos, ou Antemissa. Passaram a também chamar Liturgia da Palavra, mas o termo tradicional é Missa dos Catecúmenos, isso porque era a missa que os catecúmenos assistiam e depois, na hora do credo, saíam. Por isso ficou esse termo, Missa dos Catecúmenos ou Antemissa, em contraponto, ou melhor, como preparação para a missa propriamente dita, que começa no ofertório. E o que é que nós fazemos no início da missa? A primeira parte da missa, que é essa missa dos catecúmenos, começamos com as orações ao pé do altar e há o sentido da contrição, da penitência. No início da missa nós pedimos a Deus perdão de tudo que nós fizemos, de todas as nossas atitudes erradas, de todos os nossos pecados. Então, o primeiro sentimento que se deve ter quando entra na igreja e começa a missa é o de contrição, é o de arrependimento. O confiteor que nós rezamos, esse confiteor é uma confissão dos nossos pecados diante de Deus e diante dos santos, e diante da igreja e ali diante do sacerdote. A mesma coisa o sacerdote faz e vocês fazem de modo separado, mostrando aí uma distinção entre o sacerdócio dos fiéis e o sacerdócio do padre que está celebrando, embora pudesse fazer tudo junto. Mas na verdade o sentimento é esse, de arrependimento. Então, quando forem rezar o confiteor, não rezem o confiteor apenas como um ato ritual, mas é batendo realmente no peito, arrependido dos pecados. E logo depois dessa contrição nós temos um ato de adoração e de louvor e de ação de graças. Agradecemos a Deus com glória que nós acabamos de entoar. E depois então, unidos com a igreja, na hora da chamada coleta, quando o padre vai para o lado direito e faz a oração oremos, ele está acolhendo com toda a igreja todas as intenções dos fiéis. É uma petição confiante a Deus com a igreja. Então nós fomos a Deus arrependidos, louvando, adorando, agradecendo e pedindo. Então Deus vem a nós em resposta a essa nossa atitude e Ele vai nos falar. E Ele nos fala na epístola, no Evangelho e nos fala na homilia. É o Pai falando na epístola, o Filho falando no Evangelho e a Igreja, o Espírito Santo falando na homilia. Qual é a atitude dos fiéis nesse momento? A atitude deve ser uma atitude de escuta, humilde e de uma fé sincera que vai ser depois professada no credo, quando há credo, sobretudo nas missas e nas grandes festas. Então nessa primeira parte nós fomos a Deus e Deus veio a nós. E é preciso que haja esse silêncio da escuta. Entre a epístola e o Evangelho há um tempo de silêncio. Quando a missa é cantada, a escola cantora canta e nós meditamos aquilo que foi dito na epístola, para que aquilo entre. Pegue pelo menos uma frase daquela epístola, ou então uma frase do Evangelho para levar para casa. Vai ser a frase da semana, em que vocês devem repetir e meditar e fazer com que aquilo fale dentro da vida de vocês todos os dias. Qual é a minha frase da semana? Qual foi a frase que eu, no Evangelho de hoje, guardei para mim? Isso é importante. Às vezes acontece que acaba a missa e ninguém nem lembra de mais nada.
nem dos avisos que o padre deu. E começa a perguntar para a gente: e quem foi que mesmo que o senhor falou? Eu falei: mas eu falei em português, não falei em grego. Então, é importante que o Evangelho fique gravado dentro de nós. Tantas vezes ouvimos, já deveríamos saber todos de cor, pelo menos o tema geral. Então, isso é a preparação para a missa, ou a chamada missa dos catecúmenos ou antemissa. Nós cremos. Agora começa então, na segunda parte, o drama, um certo drama, que é o rito sacrificial propriamente dito, chamada missa dos fiéis. Neste momento, primeiro, nós oferecemos a Deus. Primeiro, no altar, o sacerdote oferece a vítima do sacrifício. É claro que isso do ponto de vista pedagógico que a igreja coloca, porque o ofertório propriamente dito, ele existe na hora da consagração, quando há o sacrifício que é oferecido ali. Mas a igreja antecipa com as orações do ofertório, e as nossas orações são belíssimas, belíssimas. Foi uma pena que hoje não tem a missa do novo rito, mas são orações belíssimas, que também não havia no início, foram instituídas na igreja ali pelo século XII, século XIII, exatamente como um momento em que, de modo já antecipado, a vítima divina é oferecida a Deus. É o chamado suscipe sante pater. Recebei, ó Pai Santo, onipotente, eterno Deus, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, o sacerdote, ofereço por mim e por todos, a Ti, ó Deus vivo e verdadeiro. Que lindo! Para que sirva a mim, para a minha salvação, a salvação dos que estão presentes, por todos os vivos, por todos os fiéis defuntos. Mostra aí também o caráter propiciatório da missa pelos vivos e em sufrágio de todos os defuntos. Para mim e para eles, sirva para a nossa salvação e para a vida eterna. Neste momento que a vítima divina já é oferecida, é o momento em que vocês que estão participando da missa se unam a esse oferecimento no altar. E se unindo, vocês vão suplicar em espírito e humildade para que o Cristo seja oferecido no altar, seja recebido pelo Pai, juntamente com Ele, a vida de cada um de vocês. Então, na hora do ofertório, espiritualmente ofereçam-se também em união com Cristo, em sacrifício, todas as ações, todas as alegrias, todas as tristezas, todos os sofrimentos, toda a vida. Ofertório é para isso. Vamos entregar a Deus nosso Senhor juntamente com o seu Filho. Nesse sentido, as nossas ações vão ser também instrumentos de santificação, não só para nós, mas também de redenção para as outras pessoas, porque estão sendo oferecidas pelo próprio Jesus Cristo no altar. Aquela hóstia grande, a hóstia magna, como se chama, ela ali naquele momento, não é ainda o Jesus, é a hóstia que já é tirada do meio comum e é oferecida. Ela é maior porque ali em cada grão daquele trigo colocado tem um de vocês ali presente, que está nas mãos do sacerdote, que apresenta ao Pai e oferece já de modo antecipado a vítima divina. Isso é o ofertório. Essa coleta que nós fazemos, que vocês dão, aquilo que é o fruto do trabalho, dos sofrimentos de vocês, tem um símbolo também, não apenas uma colaboração para a igreja, mas representa aquilo que vocês produziram, os sofrimentos, as dificuldades, os trabalhos. Estou dando ali para oferecer juntamente tudo isto no altar diante de Deus nosso Senhor. Esse é o ofertório verdadeiro. Depois do ofertório, então, vem um cânon da missa, que é o nosso cânon, chamado cânon romano, que é bem antigo e remonta à era apostólica, segundo alguns estudiosos, mas que é recolhido por São Gregório Magno ali nas suas partes principais pelo século VI, pelo menos, e que depois vem sendo enriquecido pela própria liturgia durante alguns séculos, até nós termos já bem definidos aí, já há mais de 1000 anos.
Mais de 1000 anos. E o cânon, no centro do cânon, no cânon, nós começamos a chamar a Deus, oferecer a Deus, nosso Senhor, a nossa vida agora com a igreja. E já rezamos, a igreja nos convidando para rezar como igreja, com o Santo Padre, o Papa, unidos com Ele. E isso é importante, esse unidos com Ele, porque se nós temos a missa, mas não estamos em união com Ele, nós estamos falseando, não a missa, é claro que a missa é sempre missa, mas estamos falseando aquela própria celebração. Estamos dizendo uma coisa que nós não fazemos. Por isso, o Unacum, em união com o Santo Padre, o Papa, mostra a unidade da igreja. E não pode haver Eucaristia sem essa unidade, porque a Eucaristia é o sacramento da unidade. Unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo, com a sujeição ao Romano Pontífice. Por isso o magistério da igreja, ele ensina de modo bem claro que a Eucaristia é o sacramento da unidade e da comunhão. Então, seria um falseamento ter uma celebração onde não houvesse esta unidade com. E essa unidade significa sujeição também ao Santo Padre o Papa. Unacum. E depois em comunhão com os bispos, e é interessante, coloca os bispos ortodoxos, não os ortodoxos no sentido da igreja ortodoxa, claro que não, mas ortodoxos aqueles que professam a mesma fé com o Papa e estão em comunhão com ele. A igreja então nos convida depois, primeiro aqui na terra, depois a igreja do céu, os santos, presididos por Nossa Senhora, depois em união com São José, os anjos e santos. Então, eles nos convidam, como igreja, a irmos à última ceia. E aí então o padre põe as mãos sobre as oblatas e invoca o Espírito Santo. Com as duas mãos, invoca o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza à última ceia e naquele momento haja o sacrifício renovado no altar. E as palavras do sacerdote, que age na pessoa de Cristo, porque é Cristo quem celebra, quando há um sacerdote validamente ordenado e repete aquelas mesmas palavras que Cristo disse na última ceia, nós temos aí o sacrifício eucarístico, fazendo com a intenção de fazer o que faz a igreja. Temos o sacrifício eucarístico, que é o ponto principal. É o principal. A missa é exatamente isto, este momento em que o sacerdote diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então naquele momento o Verbo encarnado, obediente, desce ao altar e ele adora ao Pai e ora ao Pai em nosso nome, como cabeça da igreja. Então, nesse momento em que o sacerdote repete as palavras de Cristo e há a consagração, não só há a transubstanciação, corpo e sangue, o pão e vinho se tornam o corpo e sangue de nosso Senhor, mas há ali o sacrifício oferecido ao Pai. E a vítima é imolada. Há uma morte mística. Cristo não morre de novo, no sentido cruento, como foi no Calvário, mas há uma morte mística caracterizada pela separação das espécies eucarísticas de pão e de vinho. Mas há a morte mística de Cristo ali. E há a renovação do sacrifício do Calvário, que se torna presente aos nossos olhos. O sacerdote, quando eleva a hóstia consagrada e eleva o vinho consagrado, o preciosíssimo sangue, é o sacerdote elevando o corpo e sangue de Cristo no altar da cruz, presente diante de nós. Como vamos participar deste momento dramático e tão importante para a nossa salvação? Nos unindo inteiramente àquela vítima divina e também nos mortificando
e buscando também que sejamos consumidos pelo amor e entregues totalmente a nosso Senhor, como que morrendo com Ele, morrendo para o homem velho e nos tornando novas criaturas, quando é oferecido o sacrifício. E além disso, esse sacrifício é o sacrifício da nova aliança, dessa aliança que Cristo fez em nome da humanidade com o Pai e que nós fazemos cada um no nosso batismo. Por isso, na hora da consagração, cada um de nós deve renovar a sua aliança e o seu compromisso com Deus nosso Senhor, ali, lavados que nós somos pelo sangue do Cordeiro. Isto é participar bem da missa. Por isso São Pio X dizia: não vamos participar da missa ou assistir à missa como meros espectadores, mas participando, unindo nossos sentimentos aos sentimentos de Jesus Cristo. E esse sacrifício vai ao Pai, e o Pai manda o seu Filho para ser nosso alimento. Tomai e comei. Então nós, numa atitude de resposta ao Pai, nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. É exatamente essa resposta que nós damos ao Pai que nos oferece o seu Filho, e nós dizemos: Pai Nosso que estás no céu. Tradicionalmente o padre reza de braços abertos, como fazia no início da igreja, na igreja primitiva. Os fiéis, tradicionalmente no rito latino, com as mãos postas, simbolizando a fidelidade ao Deus que se entrega e entrega o seu Filho. Mais uma vez pedimos perdão, nos achando indignos, e pedimos agora perdão ao próprio Jesus, dizendo: o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Nesse momento todos podem rezar, não só o Miserere nobis, mas todos podem dizer o Agnus Dei, batendo 3 vezes no peito. A igreja então vai nos colocar uma oração pela paz, para que essa paz venha a nós todos, e vamos bater no peito dizendo: eu não sou digno de receber. E quando recebemos a Eucaristia, há em nós então um momento que os santos chamavam de o paraíso na terra, porque o sacrifício foi oferecido, eu me uni a Ele, fui ao céu com Jesus, o Pai me deu o seu Filho, agora vai ser meu alimento, e eu digo: eu não sou digno. Domine non sum dignus, digo como aquele centurião, mas dizei uma palavra e serei salvo. E Jesus é tão bondoso para conosco que mesmo diante da nossa indignidade, a nossa casa tão indigna, Ele diz: eu vou entrar aí a si mesmo, que eu quero transformar essa casa no seu coração. E a gente se abre para ela vir. E há uma união física, corpo e sangue, e alma e divindade, uma união física vem a nós e se une ao nosso corpo, mas há uma união também espiritual, como dizem os santos padres, e é uma união transformadora quando nós comungamos. Então essa união de Cristo conosco, aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, nele faremos morada. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa união deve ser para nós uma união transformadora. Então eu tenho que sair da missa melhor do que eu entrei. Então a missa tem que me transformar. Uma missa já deve me transformar. Tenho que sair melhor do que eu entrei. É uma união transformadora. E depois na vida, no dia a dia, este amor de Jesus que eu recebi aqui, com a sua presença, e Ele unindo-se a mim, essa união transformadora deve ser expressa através das minhas atitudes, sobretudo com o próximo, sobretudo com os meus semelhantes. É uma união que me leva a amar, a também a dar a vida, como ouvimos São João dizer na epístola de hoje, dar a vida pelos nossos irmãos, assim como Ele deu a vida por mim e se entregou a mim também na Eucaristia, eu também devo, por amor a Ele, dar a vida pelos meus irmãos.
Então é esta a dinâmica do recebimento, da comunhão. Comungar é deixar-se transformar por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande graça termos a missa, uma grande graça. Temos um privilégio, podemos ter a missa todos os domingos, é uma grande graça. Alguns podem ter todos os dias, melhor ainda. Mas a missa deve ser buscada e participada com os mesmos sentimentos de Maria, nossa mãe. Por isso peçamos a Nossa Senhora que ela nos interceda por nós e em cada momento da missa ela esteja conosco, para que possamos melhor participar desse sacrifício e, recebendo o seu Filho, possamos ter uma vida nova a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.